Não temas, contigo eu sempre estarei. Ó, rica promessa do bondoso Rei, qual estrela que brilha na escuridão, esta linda promessa brilha no meu coração. Comigo estás, comigo estás. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Os lírios mais alvos e os murchos estão, os dias mais belos, quão depressa vão. Cristo, lírio dos vales, nunca mudará. Cristo, a luz celeste, sempre comigo estará. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. E se pelas águas tiver de passar, seus braços eternos hão de me guardar. Sim, mesmo no fogo que vem me provar, meu Senhor me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Comigo está, comigo está. Sim, Jesus me promete, sempre comigo está. Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Hoje, 28 de julho do ano 2020, são exatamente 10 horas da manhã e nós falamos ao vivo diretamente do templo da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Araranguá, bairro Uruçanguinha. E esse é o meu, é o seu, nosso programa Encontro com Deus. Hoje completando 30 programas no ar aqui pelo nosso Facebook da Deus Uruçanguinha. E você faz parte desses 30 programas, você que desde o começo, né, pastor, está conosco aí participando, comentando, curtindo, compartilhando as nossas lives. Deus tem abençoado ricamente. Nós já passamos por esse final de semana como o Senhor Jesus nos guardando está, estando conosco, como já cantamos. Ele nos dá a oportunidade de chegar mais esta terça-feira, de fato chuvosa aqui no extremo sul catarinense, de fato fria hoje, o dia de hoje, mas estamos aqui para adorar o nome do Senhor Jesus. Já está conosco o nosso pastor Edson,
e daqui a pouco ele estará nos ministrando a palavra do Senhor Jesus. E neste momento nós pedimos que você curta, comente, compartilhe essa transmissão. Temos certeza que Deus se fará presente nesta manhã. E a todos vocês que estão conectados conosco, nós queremos agradecer. É promessa do Senhor, ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco aqui nesta manhã, está com você aí na sua casa, de onde você estiver nos assistindo. Você é o nosso convidado especial a estar compartilhando e nos abençoando com a sua participação. Vamos louvar mais um hino da harpa, 386. É um hino não muito conhecido, mas tenho certeza que muitos conhecem. 386, vencidos os combates. Vencidos os combates. Você que conhece aí na sua casa, participe conosco. 386. Ó, não temas, tu esposa de Jesus, em justiça Deus te edificará. Tua tenda que dimana viva luz, Ele mais aumentará. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Toda arma fabricada com rancor te combate, mas jamais te vencerá. O inimigo que ataca com furor, o Senhor abaterá. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Lá no céu não has de ter recordação dos combates que sofreste por amor, mas ali terás sublime posição com Jesus teu Salvador. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Patriarcas e profetas já estão lá no céu te esperando com amor. Ser fiel e guarda divina unção para as bodas de esplendor. Toda arma de rancor contra ti se desfará. Quando o inimigo se erguer com seu furor, ele não te vencerá. Aleluia, bom é louvar ao Senhor nesta manhã. Neste momento eu quero convidar você a fazer uma oração em especial. Nós já fizemos esta oração no programa passado, agora sábado, dos Jovens Conectados. Você que esteve conosco, você orou conosco por esta causa. E neste momento nós estaremos orando aqui no programa Encontro com Deus em prol à nossa saúde aqui do nosso estado de Santa Catarina. Pastor, infelizmente o nosso Brasil é o primeiro no ranking em óbitos de profissionais de saúde. Saiu hoje a pesquisa. O Brasil, infelizmente, é o primeiro entre os países em que há mais óbitos de profissionais de saúde. E nós queremos neste momento interceder por você que é enfermeiro, para você que é médico, para você que é técnico de enfermagem. Nós temos 2 irmãos aqui da nossa congregação que trabalham aqui no Hospital Regional da cidade de Araranguá, que é o nosso líder de jovens, Diácono Rafael Pedroso, que esteve aqui sábado de manhã fazendo o programa. Você que assistiu, você viu. E temos também a nossa tecladista do conjunto Som de Adoradores, a Sara, ela que é minha irmã também. Eles ambos são técnicos de enfermagem ali no Hospital de Araranguá,
e eles têm convivido com essas causas ali no hospital, e nós queremos fazer essa oração em prol aos nossos profissionais da saúde. Eu quero pedir ao nosso pastor para que ele faça para nós essa oração em especial. Em seguida ele já pode tomar a direção também da programação. Que Deus colocar no seu coração, pastor, que Deus venha lhe usar nesta manhã, e você continue conosco na programação, a oração com o nosso pastor. Em seguida já ele pode ter toda a liberdade com a palavra do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Olá, meus irmãos. Olá, meus amigos. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos, amigos que estão ligadinhos conosco nesta manhã aqui em Santa Catarina, chuvosa, Araranguá, cidade das avenidas. E nós queremos cumprimentar a todos vocês, nosso pessoal do Rio Grande do Sul, nosso querido e amigo, embora de poucas datas, né? O evangelista irmão Itamar, que está ligadinho conosco aí. Deus abençoe, irmão Itamar. Um abração aí na mamãe aí. Esperamos um dia ser convidado pelo Senhor para ir aí visitar a mamãe e comer aquelas comidas gostosas, assim, daqueles tempos, assim, né? Queremos cumprimentar todo o nosso pessoal aqui do Paraná, aqui de Araranguá, Santa Catarina, enfim, todos vocês que estão ligadinhos conosco, e aqueles que estão chegando, e os que haverão de chegar, e o que haverão de depois ouvir através de gravações, esta live que nós estamos fazendo nesta manhã de terça-feira, dia 28, é isso, né? 28. Portanto, hoje está fazendo 2 anos que eu cheguei aqui na cidade de Araranguá para trabalhar nesta abençoada, querida Igreja Assembleia de Deus de Uruçanguinha, bairro Uruçanguinha, aqui em Araranguá. E eu estou muito grato a Deus, pelo tempo que o Senhor tem nos concedido aqui nesse lugar. Eu estou grato a Deus pela igreja, eu estou grato a Deus pelas maravilhas que Deus tem feito em nossas vidas, pelas promessas cumpridas, por nos guardar de todo perigo e de todo mal. Meus irmãos, nós estamos vivendo numa época bem difícil, né? A gente sabe, isso não é mais novidade para nós. Mas nós estamos confiantes de que nós vamos vencer esta batalha. Queremos orar neste momento, como já pediu o irmão nosso, e queremos orar por aqueles companheiros de frente que estão na luta, que estão batalhando, que estão se esforçando para não deixar, vamos usar esse termo assim, ó, a peteca cair. Vocês imaginem se não fossem esses médicos, enfermeiros corajosos que fizeram um juramento de estar ali, de ser o último a largar o cajado. Imagine se esses homens, essas mulheres não estivessem firmes nisso aí, né? E não só esses, nós temos tantas outras áreas, né? Temos aí, inclusive o André, que trabalha aí no supermercado, está sempre envolvido ali, e o mercado aberto, atendendo. Imagine se os mercados se fechassem, as coisas complicariam para nós, né? Também aquelas pessoas que trabalham em postos de gasolina, os taxistas, os que trabalham no Uber, aqueles que não puderam parar, aqueles que tiveram que dar, que não puderam ficar em casa, né? Que tiveram que sair à rua. E também a igreja, irmãos, a justiça, por algumas condições, pediu que as portas se fechassem. Nós estivemos com as nossas portas fechadas por alguns dias, semanas, mas a gente não parou de trabalhar. Nós estamos trabalhando direto, e por conta disso, nós temos também alguns ministros que perderam suas vidas, né? Alguns ministros que perderam suas vidas, não sei se por conta do trabalho, do atendimento à igreja, mas perderam suas vidas. E tantas outras pessoas que ficaram em casa também perderam suas vidas, e tantos outros, enfim. Nós tivemos aí uma perda de muitas pessoas, né? Não só o Brasil, mas em todos os demais países. Isso é triste, é lamentável, mas nós já tivemos coisas piores.
Nós temos aí diariamente centenas de pessoas que morrem, não é só com o Covid, mas com tantas outras enfermidades. E o que nós entendemos, meus irmãos, é que tudo isso faz parte da vida que nós, os homens, escolhemos para viver. Bom, vamos parar de falar e deixa eu orar por você nesse momento, senão eu já estou pregando e vou esquecer de orar. Pai, eu peço a tua bênção e a tua graça. Oh, meu Deus. Senhor, onde esteja e aonde está esse cidadão, este irmão, esta irmã, essa pessoa que precisa, Senhor, urgentemente, que as tuas mãos sejam colocadas sobre elas. No geral, eu sei que a tua mão está sobre todos nós. Eu não tenho dúvida de que os teus olhos estão voltados para o globo terrestre. Eu não tenho dúvida do sentimento que está no teu coração por conta dessas mortandades e dessas coisas que estão acontecendo. Mas tu não és culpado disso tudo. Nós somos culpados. Nós pecamos, nós desobedecemos, nós erramos. E aí está o preço da nossa desobediência. Teu servo apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte. E quando nós nos deparamos com essa situação, nós percebemos o quão caro é o pecado. Mas ainda assim, sabedor que somos do preço altíssimo que pagamos pelos nossos pecados, continuamos a insistir no pecado. Continuamos a insistir fazendo aquilo que não te agrada. Senhor, eu peço que a tua mão esteja estendida sobre nós. Que a tua misericórdia depositada em Cristo Jesus venha alcançar todas as vidas. Que tu venha neste momento, Senhor, aonde quer que seja e aonde tu saber que é necessário. Estende a tua mão. Derrama a tua graça e abençoa grandemente as nossas nações. Perdoa o pecado, Senhor. Não leve em consideração a ignorância do homem, porque se tu levasse, certamente tu já teria destruído todos. A ignorância do ateu, a ignorância de homens que tentam desesperadamente justificar a tua inexistência. Senhor, perdoa todas essas ignorâncias e salva o teu povo deste mundo cruel. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, vamos à palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-los para uma meditação no segundo livro de Crônicas, no capítulo 7. Eu vou ler do versículo 15 a seguir. Mas é uma história muito conhecida, muito maravilhosa, muito empolgante, muito atraente, mas muito esquecida e muito colocada de lado. A palavra diz aqui assim, ó: agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente. E nela estarão fixos meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, Salomão, se andares diante de mim como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo que te ordenou, e guardares os meus estatutos e os meus juízos,
também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixares os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e vos prostrardes a eles, então os arrancarei da minha terra que lhe dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e mote entre todas as gentes. E desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? Amém? Meus irmãos, nós temos aqui uma palavra de advertência, de exortação. A Bíblia diz que Deus apareceu a Salomão numa ocasião de noite, perguntou a Salomão o que ele queria que o Senhor o fizesse. Salomão foi um homem sábio. Salomão não pediu riqueza para si próprio. Salomão não pediu, não pensou em si e na sua família, mas ele pensou no povo de Deus, no reino, ele pensou na nação de Deus. E ele pediu não para si, para sua família, mas para o seu povo, a bênção, a graça, a bondade, a misericórdia ao Senhor, dando a ele sabedoria e força e condição e estrutura para que ele pudesse governar. Salomão é o tipo de pessoa que reconhece que sem Deus ele não é nada. O fator principal de nós estarmos vivendo a situação dramática que o momento está passando não é nada mais e nada menos do que a ausência da humildade do homem para com Deus, reconhecendo que Deus é e o homem não é. É isso aí. É basicamente esse problema. Porque se o homem mudasse o seu quadro, se o homem reconhecesse quem de fato ele é, se o homem saísse do seu pedestal. Hoje nós temos pessoas por aí se aproveitando do seu cargo, se aproveitando da sua roupagem, se aproveitando da sua posição e batendo em cima do humilde, do pobre, do miserável, daquele que até mesmo sustenta ele. Já pensaram isso? Aqueles que deveriam ser empregado do povo, porque se nós analisarmos bem, quem sustenta o governo é o povo, então o patrão é o povo, mas está invertido. O empregado está batendo no patrão. É um absurdo, né? Mas tudo isso por conta do orgulho, por conta da vaidade, por conta da arrogância. Pessoas que estudam um pouquinho mais, pessoas que ficam um pouquinho mais na cadeira das escolas e que deveriam ser melhores se tornam piores, deixando até a impressão de que, e eu acredito que nós acabamos concordando, os nossos pais não tinham estudo,
Os nossos pais eram ignorantes no que diz respeito à ciência e aos conhecimentos tecnológicos, mas eles eram humanos, eles eram educados, eles eram respeitosos para com os outros. Meu pai cansou de dizer para mim que ele ficou 2 anos na escola por falta de condição na época de estudar, porque tinha que trabalhar para colocar comida na mesa. Mas meu pai sempre foi honesto e nunca pisou na cabeça de ninguém. Meu pai morreu pobre, como tantos pais do passado, como por que não dizer as nossas famílias do passado, que não tinham um pingo de conhecimento, de tecnologia, de ciência, do mundo atual, mas eles eram educados. Eu lembro-me quando eu era pequeno, que eu passava por aqueles senhores de chapéu, montado num cavalo, e eles tiravam o chapéu para mim e diziam: bom dia, garoto. E que coisa maravilhosa, que educação, que respeito. As pessoas eram humanas, as pessoas eram mais gente. Hoje nós estamos quase que virando máquinas, desumanos, por conta do orgulho, da vaidade, da arrogância, enfim, por tantas situações. A Bíblia diz, queridos irmãos, que Salomão ele não tinha nada disso. Ele preocupou-se com a nação. E preocupando-se com a nação, ele então agora pede para que Deus os abençoe. E a Bíblia diz que, assim como disse o Senhor a ele, como tu não pedisse para ti, e sim para o meu povo, ou seja, a tua forma de pedir me agradou a tanto, que eu vou fazer o que tu estás pedindo e vou te abençoar. Você entendeu como é que funcionam as coisas com Deus? A Bíblia diz que é dando que se recebe. No homem natural é o contrário, é recebendo que se dá. Você recebe, então depois você dá. Mas no reino de Deus é diferente, é o contrário. Você dá, e aí então depois é que você recebe. Então, nós observamos aqui que quando eu e você nos propomos a servir a Deus, a buscar a Deus, pagar com a nossa vida muitas vezes, para proteger o bem, para proteger o certo, para proteger aquilo que é natural de Deus, ainda que suceda situações, o Senhor sempre estará conosco, nos abençoando e nos protegendo. E é por conta disso que a nossa fé, ela aumenta, ela cresce e ela permite que nós não vivamos à vista, mas por fé. Não venhamos a viver por vista, pelo que se vê deste mundo, mas pela fé que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor aproxima-se agora a segunda vez de Salomão, contempla o templo que Salomão faz, o carinho, o amor, a dedicação, os detalhes. Quando eu estou olhando para os detalhes do templo de Salomão, eu estou me lembrando do sacrifício de Elias. Lembra do sacrifício de Elias diante dos profetas de Baal? Lembra o detalhe do porquê o fogo desceu sobre o sacrifício de Elias e não desceu sobre o sacrifício dos profetas de Baal? Claro que tem algumas razões, mas eu quero indicar uma. Claro que as razões demais, primeiro porque Baal não é Deus, Baal não existe, Baal não é nada, então o fogo não poderia descer. Mas a razão principal que eu quero chamar a atenção aqui, nesse particular, é que
Elias preparou e organizou o altar. Querido irmão e amigo, se o meu altar, se o teu altar, e eu vou falar mais claro, se a minha vida, se a tua vida não condizer com a palavra de Deus, não adianta você se espichar, você se jogar, você se bater, você se arranhar, você se cortar, você passar horas e horas fazendo isso, aquilo e aquele outro, porque nada vai acontecer. Primeiramente, você e eu precisamos colocar a nossa vida no altar. A nossa vida precisa estar paralela à vontade de Deus. A nossa vida precisa estar voltada para o Senhor da glória. Não pense você que praticando atos que desagradam a Deus, você pode ao mesmo tempo oferecer sacrifícios ao Senhor e o Senhor receber de você o sacrifício. Não. Você primeiro precisa consertar o teu altar, preparar a tua vida, santificar a tua vida, acertar as tuas contas com Deus e com quem quer que seja necessário, para que então o Senhor possa aproximar-se de você e ter um papo frente a frente. Deus observava o agir de Salomão, a preparação do templo, os detalhes. Parece que eu vejo agora o templo pronto e Deus conferindo ponto por ponto daquilo que Ele ordenou que fizesse. E então depois parece que eu vejo Deus assinando embaixo, como aquele engenheiro que determina a construção e depois que a construtora prepara, ele vai lá e assina porque está dentro daquilo que ele ordenou que fosse feito. Uma vez que estava tudo dentro daquilo que Deus quis, a Bíblia diz que pela segunda vez Deus aparece a Salomão e disse no versículo que nós lemos: agora estão abertos meus olhos. Agora, antes não, agora. Enquanto você viver uma vida miserável de pecado, os olhos do Senhor se fecham para você. Enquanto você viver a prática do seu ego, do seu eu, os olhos do Senhor se fecham para você. O Senhor cruza os braços diante disso. Mas quando você reconhece a necessidade de Deus, quando você reconhece que sem Ele você está perdido, quando você reconhece que sem Deus você não vai a lugar nenhum, quando você reconhece que sem Deus você vai até a sepultura e a partir dali você não mais existe. Enquanto você não reconhecer, você acaba tudo na sepultura. E tudo que você fez, e tudo que você conquistou, e tudo que você usurpou, e tudo que você roubou, e tudo que você trapaceou, e tudo que você conseguiu por conta da desonestidade e da corrupção, ficará aqui. E você irá para ali sem nada. Mas agora, e a palavra de Deus diz assim, ó, agora estão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos. Até então vocês podiam clamar, gritar, berrar, falar, chamar, espernear. Eu não os ouviria.
mas agora os meus ouvidos estão abertos, atentos, e os meus olhos estão abertos. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que existe um antes e existe um depois. Existe um antes da minha conversão, aquele período que eu acho que eu sou, aquele período que eu penso que eu sou o cara, que eu não preciso de Deus, que eu vivo a minha vida do jeito que eu quero e como eu quero e do jeito que eu gosto e como eu gosto. E existe aquela vida após. Aquela vida que eu começo a reconhecer que sem Deus eu não sou nada. Que eu começo a reconhecer que eu não consigo ir a lugar nenhum sem Deus. Que o meu fardo está pesado. Que a minha cruz está pesada. Que a minha condição de vida não me proporciona felicidade, alegria, paz. Embora até tenha conseguido muitos recursos financeiros, tenho dinheiro no banco, tenho casas, tenho um patrimônio exuberante, mas a minha vontade é acabar com a minha vida. Isto prova, meu amigo, isto prova, meu irmão, que dinheiro não é felicidade, que ter bens materiais não é a solução. Ter bens materiais não te fazem dormir uma noite, ou pelo contrário, às vezes é elas que te impedem de dormir esta noite. Ter uma poupança recheada não te traz o sono à noite, pelo contrário, muitas vezes ele rouba o teu sono e você não dorme por conta dessa riqueza. E principalmente quando esta riqueza é uma riqueza ilícita. Então, aí a situação piorou mais ainda. Então, quando você chega a reconhecer que você precisa de algo mais do que tudo que você tem, aí você recorre ao Criador dos céus e da terra. Aí você recorre àquele que deu a vida por você. Aí você está em desespero e você olha para a cruz e você vê o Senhor de braços abertos. E aí você depara-se com o profeta Isaías dizendo: eis que os braços do Senhor não estão encolhidos para que não possa salvar. Os seus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir. E aí você encontra no Senhor refúgio. Você encontra no Senhor alegria, gozo e prazer. Sabe o que é isto? É o reconhecimento de que você não é nada sem Jesus. E agora, voltando para o texto, ele diz: Salomão, agora estão abertos os meus olhos, porque eu escolhi e santifiquei esta casa. Esta casa está falando de nós. O Senhor santificou e escolheu eu e você, meu amigo. A morte da cruz não foi para uma meia dúzia de pessoas. A morte da cruz não foi para uma meia dúzia de judeu, de islamita. A morte da cruz foi para todos nós que queremos viver eternamente, que não aceitamos a morte como resultado dos nossos pecados e que reconhecemos a nossa necessidade por Deus. A morte da cruz, ela trouxe salvação para aqueles que se encontram perdidos. E para se encontrar perdido, você precisa fazer uma análise da sua vida e um reconhecimento da tua miserabilidade. Há pessoas tão arrogantes que dá nojo olhar para a sua vida, para a sua cara, para a sua personalidade. Mas essas pessoas daqui a pouco estão sendo enterradas na sepultura. E o pior,
depois terão que enfrentar o juízo. O Senhor diz assim, depois que disse eu escolhi, eu santifiquei este lugar, no versículo 17 ele diz uma coisa que eu queria também chamar a atenção dos irmãos. Ele diz assim, quanto a ti, Salomão. Irmãos, Deus não passa a mão na cabeça e cobre pecado de ninguém. Deus não bajula ninguém. Ele disse o seguinte, referente a Salomão: quanto a ti, olha a palavra se andares diante de mim como andou teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também eu confirmarei o trono do teu reino. Olha que Deus não passa um sabãozinho, não esfrega ninguém, não bajula, não massageia ego, como estão por aí fazendo. Não, o Senhor é taxativo. O Senhor é sim, sim e não, não. Com o Senhor não tem brincadeira. Com o Senhor não tem injustiça. Com o Senhor não tem desvio e atalhos. Com o Senhor a coisa é séria. E nós precisamos entender isso aí. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme a tudo que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com teu pai, dizendo, não faltará varão que domine em Israel. A promessa de Deus, amados, a promessa de Deus para aqueles que andam na vontade do Senhor, para aqueles que obedecem os estatutos de Deus, para aqueles que obedecem os princípios de Deus na sua vida. Eu não sei o caminho que nós haveremos de trilhar até a sepultura, mas uma coisa eu tenho certeza, que o fim desta vida terrena é a sepultura. Eu não sei há quantos dias e há quantas semanas e há quantos meses ou há quantos anos você está desta sepultura, mas uma coisa eu posso te afirmar, é para lá que eu e você estamos caminhando. Bem ou mal, deitado ou de pé, ou de joelho, ou descosta, tentando fugir para um lado, tentando fugir para outro, tentando puxar freio de mão, tentando tudo o que está dentro do nosso alcance, hospitais caríssimos, médicos especialistas, mas o caminho é para lá. E você vai chegar, e eu vou chegar, e nós vamos chegar, porque está determinado ao homem pelo próprio Deus. Que coisa triste, né? Nós saber que vamos ter que morrer, que vamos ter que enfrentar aquilo que a gente de vez em quando vê de amigos, parentes e outros mais, aquele momento desagradável, aquele choreiro, aquela coisa toda, saber que um dia será a nossa vez. Mas tem uma coisa agradável. E aqui Salomão diz Deus diz para Salomão, que se ele mudasse, se ele fosse, se ele tivesse, e se ele andasse como andou seu pai, Deus confirmaria, Deus daria a ele, Deus faria as
possessões dele, as sequências dele ser maravilhosas. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Deus está dizendo para mim e para você, que apesar da vida que nós decidimos, seja ela até uma vida justa, seja ela até uma vida dentro dos princípios de Deus, mas está ordenado nós a chegar à sepultura. Mas existe uma coisa maravilhosa: na sepultura está aquele que de braços abertos deu a vida por nós. Além da sepultura está aquele que diz: vinde a mim, benditos de meu Pai. Nós teremos a certeza, amados, que a sepultura não vai nos conter, que a sepultura não vai nos deixar travado, que a sepultura não é o fim para aqueles que acreditam em Deus e que o obedecem e que o respeitam e que o faz segundo os seus estatutos, porque Jesus morreu para nos dar vida, vida eterna, vida abundante, vida cheia de graça, vida cheia de paz. Eu quero te oferecer neste momento esta vida gloriosa. Ah, querido, talvez tu esteja há uma semana, há um mês, há um ano, há 2 anos, há 5 anos da sepultura, de chegar, de bater nas paredes da sepultura. Mas eu quero dizer que a partir dali, se hoje tu tomares uma decisão a Cristo, a partir dali a tua vida será eterna com Cristo Jesus e com a sua glória. Em nome de Jesus, eu peço a Deus a bênção sobre a tua vida. Amém. Que Deus abençoe. Glórias a Deus. Aleluia. Mensagem maravilhosa, meus irmãos, nesta manhã de terça-feira. Queremos louvar a Deus mais uma vez pela vida do nosso reverendo, pastor Edson Claudino, que completa esse mês de agosto 2 anos à frente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui do bairro Uruçanguinha, na cidade de Araranguá. E pode ter certeza, pastor Edson, que se Deus abriu essa porta para o Senhor estar aqui conosco, não há homem nenhum que vá fechar se não for o próprio Deus. Ninguém o tira desta congregação, por mais que tentam ou queiram. Eu falo isso debaixo da graça de Deus. Aleluia. Possam tentar, mas se Deus está no comando da sua vida, pastor Edson, se o Senhor nos trouxe aqui nesta congregação, o Senhor poderia ter todas as outras igrejas para estar à frente. Nós temos 31 igrejas aqui no nosso campo, mas se o Senhor escolheu o Senhor e a irmã Marli para estar à frente da Uruçanguinha, é porque Deus tem grandes planos na vida de vocês, tanto na de vocês como para os membros da congregação, que possamos louvar a Deus pela vida dos nossos pastores. Nós temos recebido várias mensagens diariamente de pessoas, de homens e mulheres, a qual o Senhor e a irmã Maria já passaram por congregações. Eles pedem para nós abraçar o pastor Edson e a irmã Marli, porque onde eles passaram, eles deixaram um legado, e marcaram as suas vidas nas demais regiões que já passaram, cidades. Deus venha abençoar o Senhor e a irmã Marli mais uma vez, pastor Edson. Irmãos, participando aqui da nossa live nesta manhã, irmão Giovanni Rosa, aqui de Araranguá, Deus possa abençoar. Irmã Sônia de Oliveira, nossa irmã Sônia, nossa membro aqui, Deus abençoe, irmã Sônia. Irmã Toli Cardoso, da AD de Vinéia. Irmão, olha só, irmão Cleovan, Alisandra, é uma dupla. Cleovan e Alisandra de Aracaju, nos assistindo, pastor Edson. Deus possa abençoar os irmãos de Aracaju. Irmã Sara Joaquim de Bituba nos assistindo. Irmã Helena Cardoso Copete, Balneário Arroio do Silva nos assistindo. Irmã Jean Mateus nos assistindo também. Deus abençoe nosso diácono. Irmã Rosa Constante Torres, Rio Grande do Sul, Deus abençoe. Irmã Dani Araújo também nos assistindo. Irmão André Santana nos assistindo também, comentando aqui. Irmão Jocely Santos de Joinville, Deus abençoe, nos assistindo. Irmã Elizabeth Maia também nos assistindo. Irmã Joelma Cardoso também, minha mãe, Deus abençoe, mãe. E a irmã Elizabeth, pastor Edson, ela pede oração por ela e pela Ágata.
Neste momento, daqui a pouquinho, o senhor estará orando já por este pedido. E também temos aniversariantes nesse mês de julho. Irmão César Marcos, ele que é o coordenador do Haddad Araranguá. Irmão Cezinha, Deus abençoe, está aniversariando no dia de hoje. E a nossa irmã Joyce Silva também aniversariando no dia de hoje. Ela que é filha do nosso tesoureiro aqui da congregação. O senhor nesse momento estará orando pelos aniversariantes e por esse pedido de oração e também pelas pessoas, pelos nossos irmãos que participaram nesta manhã da nossa live. Temos aqui alguns comentários que deixaram para nós. Nosso evangelista irmão Itamar, Pai do Senhor, ligadinho na programação. A irmã Dana Araújo Arabota, amém. Irmão Jean, estamos juntos. Deus abençoe, irmã Jean, nós estamos juntos também nessa peleja. A irmã Sara Joaquim, ela dá a paz do Senhor. A irmã Alessandra Pereira também, nossa membro, diz a paz do Senhor. Irmã Sônia Oliveira nos saúda com a paz do Senhor. Irmão Giovanni Rosa também diz paz do Senhor. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos. Deixamos para o Senhor a última Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bem, vamos orar. Vamos orar e parabenizar os aniversariantes, né? Hoje à noite, então, vai ter ali na casa da irmã Joyce. A irmã Joyce ali, ela faz assim uns docinhos, né? Às vezes ela consegue fazer uns docinhos assim mais ou menos bom lá. Aleluia. Ela é a nossa doceira aqui, né? Mulher que sabe fazer. Vamos orar então pelos aniversariantes. Vamos orar por você, meu irmão. Por você que está precisando de oração. Eu também preciso de oração. Nós precisamos de oração. A igreja precisa de oração. Nós precisamos abraçar esta causa, esta obra. Aonde você está, meu amigo, meu irmão, aonde você se congrega, abraça a tua igreja. A tua igreja faz parte do reino de Deus aqui na terra. Ela é uma forma de refúgio para as pessoas que não têm onde se refugiar. É a igreja a primeira porta de impacto que abre-se para o necessitado. E ali dentro, então, ela aprende a amar, ela aprende a servir o Senhor, ela aprende que ela é ser humano, que ela tem uma família, enfim, a igreja nos faz tantas coisas boas. Por isso nós passamos algumas dificuldades nesse período em que a igreja ficou fechada, porque a igreja, irmãos, ela é tão importante quanto a nossa família de sangue, é a nossa família espiritual. Portanto, querido irmão, amigo, abençoe a tua igreja, não deixe de cultuar, não deixe de ajudar teu pastor, não deixe de ajudar teus obreiros, presbíteros, diáconos, auxiliares. Esteja os abraçando, esteja orando por eles, esteja ajudando eles, esteja na retaguarda com eles, para que a tua igreja seja uma igreja forte e unânime. Não vamos deixar que o mundo entre na igreja, não vamos deixar que o pecado assole a igreja, não vamos deixar que as coisas que desagradam a Deus, a mentira, a fofoca, a murmuração, a contenda, a divisão, essas coisas venham se apossar da igreja do Senhor Jesus. Então ore pela sua igreja. Aleluia. Se você soubesse o quanto Satanás quer acabar com a igreja do Senhor Jesus. Então vamos vigiar e vamos abençoar a obra do Senhor. Não esqueça da tua oferta. A igreja tem suas despesas e ela conta com a tua fidelidade. Aonde quer que você serve, abençoa a tua igreja com as tuas ofertas e com os teus dízimos, e tu verás a recompensa de Deus na tua vida. Pai, em nome de Jesus, eu quero pedir a tua bênção sobre a vida dos nossos ouvintes, daqueles que nos suportaram por esses minutos ouvindo a tua palavra e o louvor, desses queridos e amados irmãos e amigos que estão, Senhor, precisando de uma palavra que lhe dê sustentação espiritual, não uma palavra favorável ou contrária, mas uma palavra que venha de Deus. Que eles tenham certeza, Senhor, que não é uma palavra bajuladora,
E também não é uma palavra de ódio, de raiva e de rancor, mas é uma palavra que veio do trono da graça para as nossas vidas. Eu quero pedir a tua bênção. Senhor, guarda teu filho, guarda a tua igreja, guarda o teu povo. Acrescenta, Senhor, maravilhas na vida da tua igreja, para que a tua igreja seja, Senhor, o canal de bênção para a cidade, para o estado, para o nosso país. Que nós, o povo que tu escolheu, possamos de fato ser o sal da terra e a luz do mundo. Pai, abençoa a minha vida, abençoa a vida da minha congregação aqui, abençoa a vida do nosso povo aqui nesse bairro, abençoa a vida da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Pode encerrar. Muito bem, meus irmãos, nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco, agradecer ao nosso pastor mais uma vez. Lembrando a você que hoje à noite o nosso grandioso culto de ensino, não só aqui na nossa congregação, mas na nossa cidade de Aranguá, cada bairro estará tendo seu culto hoje, terça-feira, às 7 setores. Você aí na sua cidade, você participe. Quinta-feira, o nosso culto da vitória, mais uma vez estaremos participando. Que Deus venha abençoar a todos, em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor.